eu estou fazendo algo um pouco diferente, né? E aqui em cima, né? Não é pelo fato de querer aparecer para vocês, é que vai ter um motivo. Mas é melhor, vocês me veem, põe aí a câmera para me pegar, eu vou andar aqui um pouco, hein? É porque assim eu vejo bem vocês, vocês me veem bem também, mas tem um motivo outro. Por isso que eu fiz diferente um pouco hoje, né? Então deixa aqui pegar a mensagem. Eu vou depender um pouco sempre, né, da leitura, porque depois de uma certa idade a gente começa a esquecer as coisas, por mais que você conheça, né, saiba. Então, irmãos, há um tempo Deus tem incomodado, eu creio que não é só o meu coração, o coração de cada um de vocês. Porque vivemos num mundo onde, né, há uma correria, há uma situação de um pouco de ânsia, digamos, de desespero, de angústia. Então, o que falta para nós? Está faltando, né, crer e confiar mais na palavra de Deus, é verdade. Mas o que tem incomodado muitas pessoas é a ansiedade e a preocupação. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando a palavra diz não andeis, andar é algo em movimento. E todo movimento você pode parar. Então, às vezes, você tem uma pequena preocupação com um problema que surge na família, um filho, uma enfermidade, alguma coisa, mas ela não pode permanecer. Você tem um Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu estou falando para quem crê em Deus. Graças a Deus por isso, né? Não estou vendo aqui ninguém, né, que não saiba que crê. E na sua palavra, são vocês, meus irmãos. Vocês são essas pessoas. E que bom que é falar com vocês. Sabe, eu estou muito aflito, eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso, não dá para aguentar mais, não dá mais. Vou citar alguns exemplos aqui, isso é uma encenação, mas eu vou dar alguns exemplos, e talvez vocês se encaixem em alguns deles, todos, né? Dificilmente, eu creio, irmãos, que vocês, ou tem alguns que, não me encaixei em nenhum, mas você tem o teu próprio. Você vai se encaixar em outra situação. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um filho, né? Ou uma filha, que revoltado saiu de casa, né, há muito tempo. Ficou contra mim, ficou contra a minha esposa, ficou contra a família, tornou-se um inimigo, né? Abandonou os caminhos do Senhor e está levando sua vida longe de Deus e dos seus pais. Você que se encaixa, sofre, porque é seu filho ou sua filha, né? E ainda tem seus netos, às vezes, muitos têm seus netos.
nesse pacote de maldade. O que fazer? Segundo, tem um filho ou uma filha que se envolveu com drogas e hoje me causa prejuízo, nos causa prejuízo, né? Nos ameaça. De primeira ameaça, causa prejuízo, né? Porque muitas vezes rouba até para comprar drogas. Nós conhecemos, sabemos de famílias que sofrem isso. E ainda nos coloca sob a ira dos traficantes, né? Que nos ameaçam. Estou falando nós assim, né? Colocando na situação. Porque cada um está se colocando na situação, se essa situação faz parte. Ou você conhece alguém que está vivendo isso. E essa pessoa não pode se livrar desse vício. Pelo menos, ainda não. Temos um casamento, podemos citar um casamento onde não sou respeitado, não sou bem tratado, não sou desprezado ou desprezada, e nem tenho sustento para mim e para os meus filhos. Sou obrigado a trabalhar e depender de familiares e amigos. Trabalhar, às vezes a pessoa já estava trabalhando, mas muitas vezes a esposa, principalmente a mulher, até o homem, mas a mulher mais ainda. O homem abandona o lar, a mulher não estava trabalhando. Ela vai ter que trabalhar, mas tem os filhos. E que situação terrível. Bagunça toda a vida daquela pessoa. Então, tem mais uma situação aqui, tem mais uma situação que nós podemos colocar. Minhas finanças, meu emprego, ou o que recebo, não supre as nossas necessidades, não supre a minha necessidade do dia a dia, né? Fico preocupado pelos meus filhos, pais e pelo meu futuro, que parece sem terminar, sem fim, sem uma finalidade. Tenho muito medo, dá medo. Tenho uma enfermidade que me corrói o corpo físico, me faz sofrer, mina minhas finanças e me deixa terrivelmente aflito, preocupado e ansioso pelo meu futuro. Alguém se encaixa em alguns dessas situações, ou outras que nem foi mencionado aqui, porque são muitas, né? Saiba disso. Você não está só. Você não é o único. Pois bem, irmãos, isso aqui era para eu estar andando para lá e para cá, desesperado. Faz de conta que isso aconteceu. Agora eu vou me sentar para poder dizer algo para vocês, sentado. Por isso que quis ficar aqui, que agora eu vou quase na altura de vocês. Ainda bem que estou falando com quem crê, com irmãos em Cristo. Há uma saída, há uma resposta, há uma solução. Será? Vamos ver, né? Porque há sim. Em Cristo, no Deus do impossível, há. Existe. Amém?
Vamos falar sobre não andar ansiosos. Eu queria que colocasse lá, Daniel, 1 Pedro, NVI, viu? 1 Pedro 5, 6 e 7, né? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode colocar também agora Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém? Pode colocar a última passagem, que é Mateus 6, 34. Seis, meia dúzia. Mateus 6. Isso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Algumas versões dizem, basta o seu dia para o próprio mal. Problemas talvez encaixe melhor aqui. Irmãos, nós vamos pode até manter, viu? Se você puder manter esse versículo aí, porque é sobre ele que nós vamos tecer alguns comentários. Segundo a palavra de Deus, né? Enfatizaremos Mateus 6, de 25 a 34, que eu recomendo que leiam. Mas vamos estar atento a esse versículo 34. Não se preocupar com o amanhã. Excesso de futuro. Nós temos um excesso, quando nós nos preocupamos com o amanhã, há um excesso de futuro em nossas vidas. E existe aqui a preocupação. A palavra preocupação, ela começa com pré. Eu estou preocupado. Veja, preocupação, irmãos, é em primeiro lugar também uma demonstração de incredulidade. Aliás, eu queria dizer, eu estou falando isso para os irmãos, mas eu gosto sempre de dizer uma coisa, eu estou falando para mim também. Todos nós precisamos entender bem isso, porque isso diz respeito a nós. Então, é sinal de incredulidade. Será que Deus vai resolver? Estou preocupado. Porque quando você não está preocupado, é porque está confiante. Confiante em quem? Em Deus. E se você vai fazer algo que você sabe que está fazendo, você não vai lá roendo as unhas, porque você sabe o que está fazendo, né? Então, vou simplesmente pôr em prática o que eu sei. Mas quando você tem que confiar no Senhor, é a mesma coisa. Então, não preocupar-se, está dizendo, Senhor, será que o Senhor vai resolver esse problema? Vai me ajudar? A ansiosa solicitude, essa passagem, Jesus estava falando no Sermão do Monte, ele estava falando sobre a ansiosa solicitude da vida. Né?
ansiosa solicitude da vida pelo futuro, em vez de vivermos o hoje. Hoje. Vocês lembram daquela passagem de Jesus na tempestade do barco? Ele estava dormindo e começou uma tempestade. As águas começaram a ficar agitadas, né? E ele dormia no barco. Jesus dormindo no barco no meio de uma tempestade, significando paz interior de Jesus, livre de estresse, preocupação. Aí chegaram os discípulos: Senhor, Senhor, não te importa que morramos? Eu acho que se eu estivesse lá, eu seria um desses, talvez. Senhor, acorda aí, ó. A coisa está braba. Jesus dormia tranquilo. Eu acho que até aquele balanço das ondas mais fortes fazia com que... Você lembra quando você balançava o berço do teu filho ali, né? Para os casados e que têm filhos, né? Aí às vezes ele começava a chorar, você balançava um pouquinho mais rápido. Acho que isso fazia com que Jesus dormisse mais tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia que não ia morrer afogado. Ele ia morrer numa cruz. Ele tinha tranquilidade, ele era Senhor também, Senhor sobre as águas. Tanto que ele disse: vocês são homens de pequena fé. E ordenou ao mar, ao vento e ao mar, e tudo cessou. Eu quero ser como Jesus nessas circunstâncias. Aí eu disse: me perdoe que eu estou dependendo um pouco do papel, mas é realmente, sabe, nós somos tantas... É viver um dia de cada vez, irmãos. Viver um dia de cada vez. E confiarmos no cuidado de Deus. Isso está em Mateus 6,34. Ele, Jesus, nos ensina que a ansiedade sobre o futuro, essa preocupação, é inútil. O que devemos focar é no presente, para não sobrecarregar nossa mente com essa preocupação ou ansiedade. Ontem, irmãos, já foi. Não é porque se preocupar com ontem, né? Às vezes ele pode ter feito uma bobagem: por que eu fiz aquilo? Mas passou. O presente importa. O futuro não existe. Ele não existe. É apenas algo que vai acontecer, mas ele não existe. E nós não podemos dizer nem se estaremos aqui amanhã. E se Jesus vier hoje ou amanhã bem cedo? Que bom, eu gostaria. Né? Então, vamos nos deter mais sobre esse ensinamento de Jesus em Mateus 6,34. Mais ainda, né? Viver o presente, no item 1. Preocupar-se hoje com algo que vai acontecer, que é a nossa imaginação, né? Rouba a nossa paz e tira a nossa tranquilidade e até o nosso sono. Eu estava hoje, acordei cedo. Normalmente, se eu acordar às 5 horas, eu não durmo mais. Se eu acordar às 6, não durmo mais, né? Então, até às vezes 4 horas. Eu fico pensando, às vezes daí levanto, vou orar. E hoje eu estava disposto a dormir um pouco mais tarde também, né? Não tinha neto em casa, estava tranquilo. Eu e a Denise. E friozinho, gostoso. Mas acordei ele pelas 6 horas e percebi que eu não ia dormir. Porque eu estava pensando nessa mensagem. Eu queria completá-la. Comecei ontem e tudo mais e queria completar hoje.
E aquilo aí, sabe, é aquele turbilhões de pensamentos, o que dizer. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem aqui dá para você fazer sobre a gente não viver ansioso. Dá para se falar uma semana sobre isso. Tem muita coisa. E às vezes a gente tem que resumir o máximo para trazer um pouco de ensinamento para vocês, que seja suficiente para vocês, né, ter essa convicção de que não devemos viver isso. Eu estou falando assim, eu estou sentado aqui, irmãos, para dizer para vocês que eu não podia falar de não viver ansioso em pé. Para dizer para vocês que é assim que nós temos que estar diante do Senhor, totalmente descansado, confiante. Então, aí eu não estava dormindo, falei, vou levantar. Cheguei a botar o roupão. Quando eu me levantei assim, né, vesti o roupão, falei, peraí, eu vou falar sobre ansiedade, não ser ansioso, não estar preocupado, e eu estou aqui querendo levantar para fazer alguma coisa. Não, eu vou deitar, deitei de roupão em tudo, né, ali, e falei, vou ficar aqui, vou dormir, depois eu acordo. Não vou, eu estou falando de algo assim, não estou vivendo agora. Aí fiquei ali um pouco, não vou dizer para vocês que deitei e dormi, não, fiquei um pouquinho, mas daqui a pouco eu dormi gostoso. Então, irmãos, é isso, uma batalha por vez, né? Ele diz, né, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia uma batalha por mês, uma luta por mês, por vez, cada dia traz suas responsabilidades e desafios, né? Isso podemos dizer aquela palavra ali, o mal, né? A última ali, né? Os problemas, né? Amém? E cada dia traz suas responsabilidades, desafios. Tentar carregar os problemas do dia torna a vida insuportável. Fé sobre o medo. Aí você tem que ter fé. Um lembrete para confiar. Que assim como Deus cuida das coisas mais simples da natureza, Ele também dará forças para enfrentarmos as dificuldades do amanhã quando elas chegarem. Observem as aves do céu. Veja, eu falei que Deus, Ele cuida das coisas simples da natureza. Deus fala, observe as aves. Observe uma andorinha. Você não vê a andorinha, não existe uma preocupação da andorinha com o que vai comer. A palavra de Deus diz, observe as aves do céu, o Senhor as sustenta. Ela sabe que o pão de cada dia para ela vai acontecer. Ela não está preocupada. Ela não está preocupada se vai faltar céu para ela voar. Não está preocupado com nada. Então o peixinho que está lá, o peixe que voa nos 7 mares aí, também não está preocupado. Que vai faltar água, que vai acontecer alguma coisa. E a Bíblia tem uma passagem que está em Lucas 12, 7, e no mesmo livro, Lucas 21, 18, ele diz assim que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Será que Deus está preocupado com... Desculpe, preocupado não. Deus, não casa preocupação para Deus, Deus preocupado, não casa. Então foi no embalo. Será que Deus, Ele está atento
está assim, pensando no teu cabelo, está pensando em você, porque tem aqueles que não têm, já estão um pouquinho careca ou bastante careca, não é um cabelo em si, é que ele está atento com você. É para dizer o seguinte: se até o cabelo estão contados, nossos cabelos estão contados, olha aonde vai o que Deus, o amor de Deus para conosco. E o versículo 19 diz assim, perseverando, esse versículo, ele termina essa parte, dizendo assim: perseverando, é que vocês obterão vida. Perseverando no quê? Nessa confiança em Deus. Nessa confiança em Deus. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de passagens que nos levam a crer num Deus paterno, que nos ama e cuida de nós em todas as situações. Esses dias nós tivemos aquele evangelista, aquele missionário, lá da África do Sul, Rick, trazendo uma mensagem baseada na paternidade de Deus. Foi tão importante, foi tão bom ouvir, porque Deus é Pai. É um Pai que cuida, um Pai amoroso, um Pai que nos amou tanto, que enviou seu Filho para ser como um de nós, quando nós éramos inimigos. Ele nos amou de tal maneira que deu esse Filho. E Jesus andou conosco aqui, sendo um de nós, nosso irmão mais velho, digamos assim. Tudo porque o Pai foi Pai e nos ama. E Ele está disposto, a cuidar de nós em todas as situações, na saúde, finanças, família e até na política do nosso país. Ele está disposto a tudo. Ele cuida. Amém. A Divina Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, seja o louvor, honra, glória, alegria. Nós aprendemos também, Paulo diz assim numa passagem dele: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E algo que o missionário Rick falou foi que é na alegria que o Senhor opera. Então, nós sabemos que se nós louvarmos a Deus em tudo, até naquela situação difícil: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Por que o Senhor está permitindo? Mas eu te louvo. Eu me alegro em Ti, eu te bendigo. Irmãos, tudo isto é algo que agrada o Senhor. Aí Ele olha assim e diz: diga, meu filho, diga o que você quer. Deus está querendo nos levar a esse relacionamento íntimo com Ele, de nós buscarmos dessa forma um Pai que nos ama, louvá-lo, agradecer, ser grato e também alegrar-se nele. Alegrar pelo que você é, alegrar pelo que você faz, alegrar pelo que você tem, alegrar pelo que você não tem, pelo que você não é e pelo que você não faz. E sabe, irmão, mais ainda, alegrar pelo que o outro tem, faz e é. Aí tudo começa a mudar. A gente diz isso porque é uma verdade.
isso. Ah, será que então amanhã já vai mudar? Pode ser. Deus é poderoso, é o Deus do impossível. Mas muitas vezes Ele nos trata como filhos. Ele nos corrige e às vezes precisamos de uma certa correção do Pai. Só que Ele sabe como fazer, quando fazer, né? Então, vamos entregar nossas vidas nas mãos dEle. Amém? Confiar de todo o nosso coração. Eu vou descer agora aqui. Eu sei que todos têm uma situação parecida, que já viveu, que já sofreu, que já passou por situações. E às vezes não são nenhuma dessas que nós citamos aqui, pode não ser, mas tem algo ali. E eu poderia dizer, hoje eu até pensei em fazer, venham aqui à frente, vamos orar para vocês, mas veja bem, nós estamos com um número até bom de pessoas aqui dentro, né? Um número, apesar do frio e da chuva, mas estão aqui conosco, um grupo, bem. Então, se eu disser isso, alguns poderão ficar sentados, como se dissesse assim, então, né? Eu não tenho nenhum problema. Eu não vivi nenhum problema. Nada dessas coisas aconteceram comigo. Então, para evitar isso, eu vou pedir que vocês levantem-se, por favor, todos ficando em pé e estendendo as mãos, de preferência as duas, em concha assim para Deus, como quem diz, Senhor, eu quero receber de Ti as Tuas bênçãos. Assim, todos estão aí e nós faremos essa oração, né? Clamando a Deus. Amém? Então, Senhor, nós estamos diante de Ti neste momento, Senhor. Pai, temos lá, Senhor, tantas situações que nos envolvem, tantas lutas, Pai, tantas situações, Pai, com a família, situações de finanças, situações, Pai, de, Senhor, família, finanças, saúde, tantas outras coisas, Pai. E nós, ó Deus, já enfrentamos, hoje não estamos enfrentando tanto, mas podemos enfrentar mais amanhã, e queremos de Ti, Senhor, a Tua graça para o Senhor nos dar, Senhor, a força para nessas horas não abrirmos mãos da confiança em Ti. Não, Senhor, em hipótese nenhuma, principalmente porque já Te conhecemos, Pai, sabemos quem Tu és e sabemos quem nós somos, Pai, em Ti. Então, Pai, cremos nisso, Senhor, e por isso eu quero abençoar esses irmãos, Pai, que estão enfrentando situações difíceis de uma forma ou de outra, não tão difíceis, ou até estão, ó Deus, em situações, ó Deus, em que está bem mesmo terrível, Senhor. Pai, não importa, para Ti não existe tamanho de problema, para Ti existe uma ação poderosa em Ti, Senhor, como Deus do impossível, para, Deus, trazer resposta, trazer solução, e que, ó Deus, tenhamos a resiliência, tenhamos a paciência de esperar, se hoje não acontecer, se amanhã não acontecer, mas saber que o Senhor já fez. O Senhor já fez. Eu gosto muito de colocar dessa forma, porque quando o Senhor coloca no teu coração, não significa que o Senhor fará, significa que o Senhor já fez. O Senhor disse para Josué, quando estava para conquistar Jericó, e o Senhor disse para ele, Josué, eu te dei Jericó. E não tinha acontecido ainda, as muralhas não tinham caído.
mas o Senhor disse: eu te dei Jericó, porque no teu coração, Senhor, o Senhor já tinha dado. Então era impossível para Josué pegar e dizer: eu acho que Deus vai me dar o dia. Não, todo o problema que você está enfrentando, toda a situação, Deus está dizendo: eu já trouxe a solução para você, porque você é meu filho. Porque Jesus morreu na cruz por causa de você, porque você está sentado com Ele, com Jesus em lugares celestiais. Nós estamos assentados com Ele. Jesus, quando orou a Ti, Senhor, naquela oração sacerdotal, Ele disse: Senhor, que eu, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Será que nós não somos um com Jesus quando Ele pediu isso? Continuamos sendo até hoje. E, Senhor, nós Te louvamos, porque a Tua palavra também diz lá em João, Senhor, que nós somos iguais a Jesus. Então, Senhor, é uma responsabilidade até, é uma alegria, é um prazer, é algo fora de tudo do comum. Mas, ó Deus, saber que nós podemos ser considerados iguais a Jesus. Pai, nós nos alegramos em Ti nessa noite, porque eu sei que o Senhor já fez algo em cada vida, por isso estamos orando e abençoando, Pai. Cada um está com a sua mão estendida, dizendo: Senhor, aquela solução, eu sei que ela está chegando, eu sei que ela já veio, porque já está no Teu coração nos abençoar, e isso é uma verdade. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do ontem, do hoje e de eternamente. Nós cremos em Ti, Jesus, e cremos no Espírito Santo que habita em nós e tem nos levado a permanecer firmes em Ti, Senhor. Firmes, e não queremos sair da Tua presença. Guarda-nos, Pai, guarda-nos. A Tua oração, quando o Senhor ensinou a orar, disse que uma das situações é: e livra-nos do mal. Que cada dia, Senhor, sejamos livres do mal, livres dos problemas, Pai, conforme está escrito ali também, Senhor. Pai, queremos levar a Ti, Pai, cativo todo pensamento negativo, toda influência, Pai, tudo, Senhor, que, ó Deus, os ataques do inimigo não venham a prevalecer, porque Te pertencemos, e a Tua palavra diz que Ele não nos toca. Não nos toca, Senhor, porque estamos guardados, estamos blindados pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça. E sabe, Jesus, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, e nós nos alegramos em Ti, e abençoamos, Pai, cada um, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, e fiquem na paz do Senhor. Amém?